tarde. Vamos dar continuidade a mais um conteúdo, né? A parte 2 do conteúdo de análise sensorial que a gente ministrou na última aula, que diz respeito ainda aos testes discriminativos. Então, na aula anterior, a gente viu o teste triangular e o teste duotrio, e na aula de hoje vamos ver o teste de comparação pareada e o teste de ordenação, que também faríamos duas práticas, mas eu vou explicar em que se baseia o teste. Então, o teste de comparação pareada é o primeiro que a gente vai tratar aqui. Ele tem como objetivo saber se uma amostra vai ter um atributo sensorial em maior intensidade que a outra. Note que nos testes passados a gente tinha atributos gerais e a gente perguntava qual era a amostra diferente. Nesses daqui que eu vou abordar hoje, são testes de diferença direcionados a atributos, ou seja, eu não vou perguntar aqui se uma amostra é diferente da outra. Eu vou perguntar qual é a mais doce, qual é a mais salgada. Então, eu estou me baseando em um atributo sensorial que vai aparecer em maior intensidade que a outra. Ou não, a depender da escolha da equipe. Então, este tipo de teste ele tem como vantagem não dar fadiga sensorial, porque vocês vão ver que ele é muito simples. Eu vou oferecer, o próprio nome diz, comparação, né? Vou comparar, pareada, então vem de par. Então, eu vou comparar par de amostras, um par de amostras. Então, é um teste muito simples, onde eu sirvo um par de amostras e vou perguntar desse par quem é mais doce, quem é mais salgado, quem é mais crocante, quem é mais efervescente. Então, é um teste muito simples. E aí, ele, dependendo do objetivo, ele se torna pouco prático. Quando você quer descobrir outras coisas, você tem que fazer outros testes. E ele é útil quando eu quero fazer sequências de testes, quando eu quero fazer um teste rápido, onde eu quero fazer muitos pares. Então, ele tem essa importância. Tem algumas observações a fazer. Esse teste, ele pode ser de diferença simples ou preferência pareada. Então, eu tenho duas vertentes a aplicar nesse teste. Eu posso servir o par de amostras e pedir para você, por exemplo, marcar qual é a mais amarga. Ou eu posso servir um par de amostras qualquer e pedir para você dizer qual é a sua preferida. Então, a aplicação correta no teste, né? A gente vai ter que diferenciar qual é a análise que a gente vai fazer, se a gente vai para o lado bicaudal ou bilateral, ou unilateral ou monocaudal. Eu vou explicar isso bem direitinho mais na frente para vocês, ok? Então, o teste é muito simples de entender, a gente só precisa saber qual é a interpretação que a gente vai dar para que a gente esteja aplicando o teste corretamente, ok? Então, guarda essa informação que eu vou retomá-la já já. Qual é o princípio desse teste? Então, como eu já falei, vocês vão receber, né, os provadores recebem um par de amostras, apresentam duas amostras, e aí o julgador vai dizer qual dessas duas amostras desse par vai ter maior intensidade de uma característica, de um atributo sensorial. Essa figurinha eu peguei de uma apostila que eu gosto muito dela, mas assim, pra mim ela não é ideal porque ela compara duas amostras diferentes, né? Então, eu faria duas amostras de mesma natureza. Exemplo, 2 iogurtes de morango ou 2 amostras de chocolate. Mas o que ele quer mostrar é que elas são diferentes, né? E ele pede na fichinha, né? O provador recebeu as amostras em par, um copo d'água para limpar o palato. Eu ainda colocaria aí a bolachinha, água e sal, né? Guardanapo. E a ficha, né, que tá aí ao lado, ele pede para você avaliar as duas amostras com códigos. Lembra-se que todas
as análises que a gente faz tem que ter os códigos e ele vai pedir para você assinalar qual seria, neste caso, a mais amarga. E o atributo sensorial pode ser o que eu quiser. Intensidade de amargo, de doce, de salgado, na parte de textura mais macia, mais dura, mais crocante. Enfim, pode ser o que você quiser. E a equipe de jogadores, né? Quando eu quero avaliar a diferença, a gente usa equipes com no mínimo 15 jogadores, desde que eles sejam pré-selecionados, ou seja, quando eles já têm uma certa habilidade com esse tipo de teste. Quando eu quero avaliar preferência, a preferência ela é subjetiva. Quando eu quero avaliar a diferença, a turma vai tender a uma resposta consensual. Quando eu avalio preferência, eu posso, tirando o exemplo do teste anterior, né, da bandejinha que eu mostrei, que era intensidade de amargo, eu posso gostar, eu posso preferir a amostra que eu gosto mais de amargo, e outra pessoa pode preferir uma amostra porque justamente ela é menos amarga. Então a preferência ela é subjetiva, ela não é universal. Então nesse caso eu preciso de mais pessoas para que não fique um teste inconclusivo. Então quanto mais pessoas para avaliar a preferência é melhor para a gente ter representatividade, ok? E aí, uma informação importante é que deve-se garantir que os jogadores conheçam e detectem corretamente. Não adianta eu pedir para uma pessoa provar refrigerante e eu quero medir a questão do gás, das borbulhas do gás no céu da boca, no palato, se a pessoa não sabe avaliar. Então, tem que ter familiaridade com o teste e com o atributo que você quer avaliar. Qual seria o procedimento? As amostras, elas são apresentadas simultaneamente, então a bandejinha já vem com os dois copos, os dois pratinhos, ou seja, o número de permutações só pode ser A, B ou BA, porque só tem duas amostras, ou é a primeira e a segunda, ou é a segunda e a primeira, a ordem que apresentam, né? Mas é importante você combinar para que não diga, eu marquei a segunda, eu marquei a primeira, mas a segunda para mim pode ser a segunda, pode ser a primeira para outra pessoa, ok? Então, a gente tem que fazer isso para evitar ao máximo os erros que a gente já mencionou nas aulas anteriores. E aí, na ficha deve-se haver uma pergunta específica perguntando, né, em relação ao atributo sensorial ou à preferência. Então, tem que vir claramente a pergunta. Como nos exemplos que eu apresento a vocês nas fichas, né? Essas fichas, elas não estão erradas, né? Mas eu peço para que vocês prestem atenção porque as amostras, os códigos estão fixos. Então, para um provador apenas, isso está correto. Agora, se eu imprimo para todos os provadores os mesmos códigos, eu posso estar induzindo ao erro, porque as pessoas podem estar lá fora e dizer, para mim a amarga foi a 603. E aí você entra e tem a 603, a 452, então isso já induz. A gente, nas nossas fichinhas, a gente sempre pede para que deixe o espacinho branco e a gente coloque na hora o código, né, gerado aleatoriamente, como eu já expliquei para vocês. Mas vamos supor que está tudo ok e eu mostro a vocês dois modelos de fichas que podem ser feitos dependendo do objetivo do teste. A primeira ficha é a ficha de unilateral, onde ele pergunta qual é a amostra mais amarga, né? Então, ou é um ou é outra, e as pessoas geralmente tendem a irem juntos na mesma resposta, né? Claro que erros são passíveis de acontecer. E a segunda ficha, ela pede para você marcar com os mesmos códigos em posições diferentes qual é a amostra que você prefere. Então, nesse caso, a preferência ela é subjetiva. Então, por que eu estou falando isso? Quando eu peço para você marcar um atributo mais amargo, mais salgado, mais doce,
é provável que as pessoas canalizem para uma resposta, em maioria, né? Quando a gente pergunta preferência, a gente tem preferência porque eu gosto de mais amarga ou preferência porque eu gosto de menos amarga, né? Cada pessoa prefere de uma forma distinta pela subjetividade mesmo. E aí, eu estou levantando, puxando novamente esse assunto, porque quando vocês viram os testes anteriores, cada teste tem uma tabela própria para interpretar os resultados. Vamos tentar relembrar. Quando vocês viram o teste triangular, eu apresentei uma tabelinha que a gente interpretava os resultados lá no exemplo. Quando eu mostrei o duotrio, também. Quando eu vou para o teste de comparação pareada, ele é o único teste que, ao invés de uma, ele me tem duas tabelas. E aí, eu tenho que saber escolher. Então, como vocês vão ver agora, aqui estão as duas tabelas, né? Então, é um teste que tem duas tabelas. Uma é chamada de monocaudal. Se você der uma olhadinha aí, tabela 44, que está no início da tabela do lado esquerdo. Então, ela lá no finalzinho, ó, teste pareado monocaudal. Da mesma forma, na tabela 45, o título é o mesmo e lá no finalzinho eu tenho teste pareado bicaudal. Então, professora, quando eu vou optar pela tabela monocaudal ou quando eu vou optar pela tabela bicaudal? Outra coisa, monocaudal e bicaudal é a mesma coisa que unilateral e bilateral, certo? Então, tem a mesma analogia. Então é o seguinte, gente, eu coloquei até os apontamentos embaixo de cada tabela. A monocaudal, a gente vai optar por esta tabela quando o analista ele sabe sobre a diferença das amostras, ou seja, ele interferiu ou ele conhece a formulação. Então eu vou avaliar o teor de sal, né, o quanto as pessoas detectam como pão mais salgado, pão francês mais salgado, só que eu sei que em um pão eu coloquei 2 gramas de sal e o outro eu coloquei 4 gramas de sal. Então, se essa informação ela é dada sobre as fórmulas, então eu vou optar pelo teste monocaudal. Agora, quando eu faço um teste de comparação pareada em duas situações. A primeira, quando eu estou me referindo a atributo, mas eu não sei sobre as fórmulas. Ou seja, outro exemplo, pego o pão agora, peço para o analista julgar qual é a mais salgada, só que agora eu não sei quais são as fórmulas. Eu peguei de 2 estabelecimentos diferentes, de 2 marcas diferentes. Então, eu não sei, eu não tenho conhecimento porque eu não fabriquei, ok? Nesse caso, o teste pode ser o mesmo, a pergunta pode ser a mesma, mas se eu não conheço as formulações, eu vou analisar na tabela bicaudal, ok? Então, a bicaudal ela é usada quando eu não sei a diferença ou quando eu quero avaliar a preferência. Então, sempre que for perguntado qual é a amostra preferida, eu nem julgo, é a bicaudal sempre. Agora, se é perguntado sobre algum atributo, eu tenho que saber no meu exemplo, no meu exercício, na minha lida, se eu estou fazendo o teste, se eu conheço ou não as formulações. Se eu conhecer, eu vou para o monocaudal. Se eu não conhecer, eu vou para o bicaudal, ok? Então, eu trouxe 2 exemplos que vou mostrar nos próximos slides para a gente ir tirando essas dúvidas. O primeiro exemplo, ele é o seguinte, eu vou ler para vocês. Um produtor de cerveja deseja confirmar se a adição de maior quantidade de lúpulo promove maior percepção do gosto amargo da bebida. Então, ele dá uma informação aí, né, de que ele é o produtor e quer aumentar a quantidade de lúpulo para aumentar o gosto amargo. Vamos lá.
Foi aplicado um teste de comparação pareada de diferença direcional para confirmar se a nova formulação tem um gosto amargo mais perceptível, utilizando uma equipe de 30 julgadores pré-selecionados. Então, qual é a conclusão? É de que ele manipulou as cervejas para ter uma mais amarga que a outra. A ficha de avaliação perguntava qual a amostra mais amarga. A amostra B foi selecionada por 22 julgadores como a mais amarga. E o que se pode concluir com o teste aplicado? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu devo saber é o número de julgadores, que foi 30, ok? O outro fato que eu tenho que saber é o número de respostas que a maioria tendeu, né? Então, houve uma tendência para a amostra B como a mais amarga e o total de pessoas foram 22 julgadores, tenderam para a amostra B. E aí, eu tenho que decidir qual é a tabela que eu vou procurar. Então, ele não dá o valor, a quantidade de lúpulo que ele adiciona, mas ele diz algumas informações importantes. Ele é o produtor, ele quer confirmar se a maior quantidade de lúpulo dá o gosto amargo maior. Então, isso quer dizer que ele sabe as dosagens, que ele sabe que uma tem mais lúpulo que a outra. Então, isso me dá o consentimento de pesquisar os meus resultados, o número mínimo de respostas na tabela monocaudal. E foi isso que a gente fez. Então, a gente vai na tabela monocaudal, confiram aí no final do título, e a gente vai, o N é o número de julgadores, e a gente vai para o N30. Se vocês prestarem atenção, a tabelinha ela é dividida porque ela ficou muito comprida e aí o livro quebra ela, né, no 28. Então, o N30 vai estar no lado direito, né? E o nível de significância sempre vai ser o 0,05, que significa 5%. Então, ao nível de 5% de significância, para 30 jogadores, o número mínimo foi de 20. E aí, como o número obtido de respostas foi 22, foi superior ao número tabelado, a gente teve sim diferença. E nesse caso, a gente conclui que a gente teve uma amostra mais amarga, ok? Então, ó, como o número de respostas foi superior ao número tabelado, logo, ao nível de 5% de significância, podemos dizer que houve diferença e a cerveja B ela foi a mais amarga. Então, é isso. Vamos ao próximo exemplo. Num teste de comparação pareada para avaliação de preferência entre duas amostras de leite, perguntou-se qual a amostra preferida. De 30 consumidores do produto, 20 preferiram a amostra A e 10 a amostra B. Qual o resultado do teste? Então, agora a gente tem uma situação onde a gente tem preferência. Nesse caso, sem pestanejar, você já vai pesquisar na tabela do bicaudal. E aí, a gente vai precisar pegar os dados da mesma forma que a questão anterior. Então, eu tenho que saber que o número de jogadores foi 30, também, assim como no exemplo 1, que o número da maioria de respostas foi 20 para a amostra A. Então, nesse caso, eu tenho que saber qual é a tabela, e a tabela vai ser a bicaudal, porque é preferência. Então, pegando a tabela bicaudal, para o número de jogadores N igual a 30, ao nível de 5% sempre de significância, o alfa sempre vai ser 0,05, esqueçam todas as colunas, fiquem só com 0,05. O número mínimo tabelado é 21 e o número que a gente teve para a maioria foi 20. Então, nesse caso, a gente teve o número obtido no teste inferior ao da tabela. Então, nesse caso, não teve diferença, ou melhor, não houve preferência. Então, conclusão do teste. Como o número de respostas foi inferior ao número tabelado, logo, ao nível de 5% de significância,
a gente pode dizer que não houve preferência para as amostras de leite da equipe testada. Então, é isso. Espero que vocês tenham assimilado e a gente vai tirando as dúvidas. Então, seguindo em frente, a gente vai, apresentar agora o teste de ordenação para vocês. Então, o teste de ordenação, o nome também já diz muita coisa. Ele vai ser interessante, ele pega a veia lá do teste de comparação pareada, ele é feito para analisar um atributo sensorial ou preferência, da mesma forma lá do pareado, só que agora quando eu tenho a partir de 3 amostras, né? Então, eu tinha lá na comparação pareada pares. A partir de agora, eu tenho de 3 amostras em diante e o intuito do teste é ordenar do menor para o maior, do maior para o menor, na ordem que o julgador classifica aquele atributo. Então, ele é útil para avaliar de 3 a 6 amostras e permite a ordenação das amostras segundo uma escala de intensidade do atributo que eu estou querendo analisar. Qual vai ser o princípio desse teste? A gente vai ter as amostras apresentadas ao provador na bandejinha, então o número de amostras eu vou decidir de 3 em diante, e aí vai ser solicitado ao provador que ele ordene as amostras ou em ordem crescente ou em ordem decrescente do atributo que eu estou querendo analisar. Então, exemplo, organize as amostras, vamos supor que vocês têm 4 amostras na bandeja e ele quer que você organize do menos doce ao mais doce. Então, você vai organizar para você quem é a menos, quem é a segunda, quem é a terceira e quem é a mais doce, tá bom? A posição das amostras deve ser todas casualizadas, ou seja, aquelas combinações possíveis de ordem para que a pessoa não receba elas embaralhadas iguais. E recomenda-se que o provador ordene e teste de novo para ter certeza que ele ordenou elas direitinho. Qual o tamanho da equipe de julgadores? Então, é um teste que, como ele é um pouco mais habilidoso, ele precisa de mínimo de 8 jogadores experientes, né? Se tiver pessoas que já têm mais habilidade, ou 15 jogadores pré-selecionados, que conhecem o teste, que são familiarizados com os atributos. E para avaliar a preferência, da mesma forma que o pareado, o teste de ordenação também pode ser para você ordenar as amostras da menos preferida para a mais preferida, ou vice-versa, da mais para menos. E nesse caso, sugere-se que tenha pelo menos 30 jogadores. Aqui estão os modelos de ficha, né? Tem 2 modelos, onde na primeira ficha ele deixa os tracinhos com 4 amostras, então foram servidas 4 amostras, e ele pede, né, para você anotar o código das amostras codificadas da menos doce para mais doce. Então, você vai provar as 4 amostras e vai escrever o código delas no tracinho na ordem que você classifica de menos para mais, certo? Da mesma forma, na fichinha de baixo, ele pede para você organizar, agora são 5 nesse teste de preferência, agora foram 5 tratamentos, e ele pede para você ordenar da mais preferida para menos preferida, tá bom? Observem que em ambas as fichas eles fazem a classificação com a notinha, né? Na primeira ficha de 1 a 4 e na segunda ficha de 1 a 5, porque foram 5 tratamentos. E essas notinhas de 1 a 4 e de 1 a 5, a gente vai organizar na tabela. Então, eu quero que vocês memorizem isso, porque quando eu for pro exemplo, eu vou mostrar como a pessoa fez. Pega essa notinha com o código da amostra e organiza em uma planilha, ok? Pronto, então vocês já sabem como é que se faz o teste e agora vamos aprender a analisar os resultados.
Neste caso, para este teste, apesar de ele ser para preferência e para atributos, eu uso uma tabela só, ok? Que é chamada tabela de Neuwill e McFarlane. Então, a gente diz que a gente vai olhar um número tabelado. Esse número tabelado, ele vai ser em função da quantidade de amostra e do número de julgadores. E a gente vai olhar a diferença por pares, ok? Então, se eu tenho 3 amostras, eu vou ver a amostra A com a amostra B, a amostra B com a amostra C e a amostra A com a amostra C. Aqui está a tabela. Nessa tabela, como tá pequenininho, mas vocês vão ter acesso no material, ele olha no cantinho da tabela o número de julgadores. Essas duas tabelas é porque é a continuação, é como se essa tabela da direita ela estivesse embaixo da tabela da esquerda, tá certo? Ela termina em 30 e a tabela seguinte começa na 31, então é a sequência. E ele pede para você organizar o número de julgadores, né, que está no cantinho esquerdo, e em cima ele tem o número de amostras. Então você vai ver o número de julgadores, quantas amostras foram testadas, e aí aquele númerozinho mínimo, e você vai calcular os parzinhos. Vamos fazer um exemplo. Então, eu trouxe para vocês esse exemplo de um teste de ordenação, que ele vai avaliar o grau de influência da gordura na quantidade da textura, na qualidade da textura, desculpe, da torrada integral. Então, a gente sabe muito bem que quando a gente vai tirando a gordura de uma massa, a amostra tende a ficar mais dura, a textura ela começa a perder qualidade. Então, ó, a torrada de textura mais crocante era ordenada em primeiro lugar e o de textura menos crocante em último. Então, a gente já entende o quê? Que foi dado uma fichinha com 3 espacinhos, nota 1, nota 2 e nota 3, né? E a amostra mais crocante, ela foi, né? Ela recebeu a nota maior e a menos crocante a nota menor. Essa ordem de crocância, né, ela foi avaliada por 15 julgadores e tinham 3 fórmulas, a fórmula A B e a C, onde a A recebeu 6% de gordura, a B 8% de gordura e a C 10% de gordura. E aí, como é que a gente vai interpretar esses resultados? A gente vai primeiro, uma pessoa muito bondosa pegou todas as fichas e organizou uma planilha pra gente. Então, ó, essa tabelinha, ela tem, né, os 15 julgadores, ó, J1, J2 até J15, as amostras A, B e C e essas notas, né, que no caso do jogador 1, ó, ele deu 2 para a amostra A, 1 para a amostra B e 3 para a amostra C. Então, ele foi organizando, né, esse analista fez esse teste e organizou as notas já para a gente fazer a análise, né, desse teste de ordenação. Então, professora, eu já fiz o teste, eu já organizei as planilhas e agora, como é que eu sei o que aconteceu nesse teste? A primeira coisa que a gente precisa é o total de pontos de cada tratamento. Então, ó, lá embaixo a gente calcula o total, né? Então, a gente somou todas as notas de A, tivemos 25 pontos. Todas as notas de B tivemos 22 pontos. E as notas de C, a gente teve 43 pontos. Então, a gente já vê de cara aí que C ganhou disparadamente, né? Mas a gente precisa saber na estatística se realmente foi isso mesmo. Então, vamos lá. Temos 15 julgadores, né? Então, o meu N é igual a 15. E eu só fiz aqui copiar as somatórias. Então, a somatória de A foi 25, a de B foi 22 e a de C foi 43. Só fiz pegar aquele total que eu mostrei a vocês no fundinho da tabela.
O valor tabelado, né? Então aqui não é a tabela do exemplo, é a tabela do teste. Eu fui lá, ó, e olhei para 15 jogadores, né? Número de jogadores é igual a 15 e 3 tratamentos, é a primeira coluna, né? O valor obtido mínimo é de 13, né? Peraí, gente, é 13. Então, eu tenho que ver se as minhas diferenças são maiores ou iguais a 13, ok? Então, a primeira diferença vai ser entre A e B, né? Então, eu pego 25 menos 22, os totais de A e os totais de B diminuem, deu 3. Então, 3 é menor que 13. Então, nesse caso, não teve diferença entre A e B. Pego agora A e C. 25, total de A, e 43, total de C. Deu 18. Gente, claro que daria menos 18, mas a gente quer olhar só o valor sem o sinal, certo? O módulo. Então, deu 18. 18, nesse caso, foi maior que 13, e aí a gente diz que A e C diferem. Vamos pegar agora a diferença entre B e C. Foi 22, total de B, 43, total de C. Então, deu 21. Então, foi maior que 13, o valor tabelado, então, diferem entre si. O que é que a gente percebe? Que entre A e B não teve diferença, né? Que o próprio cálculo mostra, mas C foi diferente de todos. Então, o que é que a gente pode concluir com esse teste? A gente pode afirmar que as torradas com 6 e 8% de gordura não apresentaram diferença na crocância, porém, a torrada com 10% de gordura foi a que a gente considerou a de maior crocância em relação às demais, em nível de significância de 5%. Então, gente, é isso, né? Eu vou agora passar para vocês uma listinha de exercícios para vocês fazerem. Vou disponibilizar o material, vou colocar um PDF no Siga com essas tabelinhas para vocês se orientarem com o textinho, mas mesmo assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar com a gente, tá bom? Beijão e até a próxima!